5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Depois de Bruno ter me zoado no episódio anterior sobre o meu Fala Galera, estou aqui pra falar, galera. Muito bom ter vocês aqui com a gente em mais um Pastores de Chinelo. Que foi, mano? Para de me zoar aí, velho. Ei, horrível fora. Essa, velho. Horrível. Mas é muito bom estar com você aqui para ouvir mais um episódio de Pastores de Chinelo. Estamos aqui, eu, Juninho e Alex. Para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, Juninho e Alex, se apresentem aí pra galera. Olá, minha gente, tudo bem? Juninho aqui. Estamos juntos de novo. É isso aí. Boa. E aí, pessoal, aqui é o Alex Queiroz. Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês no podcast dos Pastores de Chinelo. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. E eu, Thiago Vercelino, missionário aqui na Palavra da Vida Paraná, e tenho o privilégio de caminhar com vocês aqui junto ao podcast como host e enfim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que acho que ainda tá em alta e talvez não deveria sair nunca de alta, e inclusive pelos motivos pelos quais ele vem à tona, que normalmente é quando alguém está sofrendo por conta disso. Mas vamos falar sobre racismo, e a gente está aproveitando aí o embalo desse episódio que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha, né? Para quem por um acaso estava dentro de uma caverna, de uma gruta, e não teve contato sem internet, não teve contato com o assunto, Vinícius Júnior vem sofrendo uma série de episódios de racismo, né? E basicamente vários xingamentos durante os jogos, xingando ele de macaco, fazendo gestos, né? Até não só atos racistas, mas assim, de ofensas e ataques à pessoa do Vinícius Júnior, né? Colocaram um boneco dele pendurado numa corda, sendo enforcado num jogo, enfim. É bem tenso, e acho que o estopim de tudo isso foi um estádio inteiro gritando palavras racistas para eles, e então a mídia tomou conta. Várias coisas têm sido feitas, a gente vem com aquele papo de não basta ser racista, tem que ser antirracista, tem que, né, não vai só se posicionar. Acho que você errou a frase aí, velho. Não, mas vocês corrigem. Não basta ser racista, galera. Não basta não ser racista. Não basta não ser racista, mas tem que ser antirracista. Então, levando até as últimas consequências a argumentação sobre o assunto. Mas fato é que a gente precisa conversar um pouquinho, principalmente porque a gente precisa olhar para o que a Bíblia vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Júnior, Alex, como que tem sido no ambiente de vocês a reverberação disso e como que a gente pode olhar biblicamente para essa questão? Cara, a reverberação do episódio em si, acho que ele caiu mais nas conversas pessoais, assim, né? De, você viu o que aconteceu, tristeza, lamentável, mas eu não vi nenhum tipo de ação fora do normal da conversa, como em muitos outros casos, por exemplo, George Floyd, né, que o cara foi lá, postou no Instagram, e aí teve gente falando pra tudo quanto é lado, aí teve movimento pra lá e pra cá. Então, a reverberação não foi tão grande nesse sentido, né, e acho que isso tem até um pouco a ver com o cuidado que a gente tem que ter, né, de problemas como esse, né, dessa natureza, assim como vários outros, não caírem na normalidade, né? Então, é bem sinistro, né? Acho que vale, a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui, e o Thiago citou uma entrevista do Guardiola, foi isso, Thiago? Isso, Guardiola. E o Guardiola dizendo que, se tratando de Espanha, não vai adiantar nada, né? Não vai mudar nada lá. E isso é algo que realmente a gente precisa estar completamente contrário, né? Precisa ser uma pauta constantemente falada, lutada por nós, não pelo fato de que temos que falar da pauta de racismo,
mas pelo que de fato significa isso, né? E aí a gente está falando de pessoas, homens e mulheres, criados à imagem de Deus, e a gente está diretamente ofendendo a pessoa de Deus quando a gente age ou quando a gente ouve alguma ação como essa, né? Alex, como é que foi no seu contexto aí? Cara, infelizmente foi uma reverberação muito baixa. E talvez isso nos leve a entender a necessidade da gente conversar sobre esse assunto, né? É muito importante a gente saber que a pauta, essa pauta sobre racismo, ela é uma pauta bíblica. Isso tem a ver com o evangelho. E quando a gente delega esse assunto para movimentos políticos, esse é um problema. Esse é o problema. Talvez, muitas vezes, a gente perde a perspectiva de que a igreja deveria ser a mais indignada com acontecimentos como esse do Vinícius Júnior. Então, por isso que eu tô falando que a falta de reverberação, ela preocupa nesse sentido, de que, poxa, a igreja... Será que a igreja está fazendo o seu papel como deveria? Será que as nossas igrejas, somos pastores e tudo mais, e o que nós fizemos a esse respeito? Como lidamos com esse assunto? Então, eu acho válido a gente trocar essa ideia, porque eu tenho suspeitado que deveríamos fazer mais. Eu sempre fico com esse sentimento de dívida. Eu não sei vocês, mas eu sempre fico com essa, poxa, a gente deveria fazer mais. Você levantou uma bola muito bacana, Alex, aqui pra gente debater, jogar, que é essa vanguarda, né? Essa questão da igreja ser a quem deveria puxar. Mas é interessante que quando a gente vai comparar vozes que talvez a igreja teria e vozes que talvez movimentos políticos teriam, e para você que tá ouvindo agora, fique tranquilo, eu não vou fugir do nosso debate bíblico, e esse é o nosso alvo aqui, é falar sobre a palavra de Deus e como se relacionar com esse tema na palavra de Deus. Mas eu queria fazer essa comparação nesse início, que é quando a gente fala da reverberação, do alcance que o movimento político pode ter, político-social, né? Como o Black Lives Matter, né? Você falou na nossa pré-conversa. E a gente vai falar sobre igreja, né? Pô, eu, pastor, líder de jovem, né? Eu, jovem na igreja, sim, o que eu vou fazer? Vou lá na praça, vou começar a gritar, parem de praticar o racismo, temos que punir os racistas, a Bíblia diz isso, eu sozinho e tal. Normalmente são coisas que necessitam de um ajuntamento de pessoas, necessitam de uma voz maior. E eu acho que vai ser legal a gente lidar um pouquinho com relação a isso, porque a gente fica assim, mas o que a igreja pode fazer? Qual é o nosso papel como igreja e aonde a gente pode chegar como igreja para falar desse assunto? Mas eu queria fazer, aí vocês me briguem, tá? Se vocês acharem que não é legal isso. Mas eu queria deixar isso pro final. Mas eu queria só levantar essa bola dessa importância, dessa relevância, porque a gente vai definir aqui questões bíblicas, vamos falar sobre valores, princípios, mas a gente vai fazer, beleza, tá, é muito bom isso mesmo. O que eu faço com isso? Pra onde eu vou, né? Eu acho que seria um assunto que a gente precisa conversar aqui um pouquinho também, que como igreja eu posso fazer, né? Tô tranquilo pra vocês? Tranquilo. Deixa eu trazer uma frase aqui do John Stott. Ele fala assim: as igrejas devem estar na vanguarda da condenação ao racismo e não vê-lo como um tema sobre o qual uma conversa ocasional pode acontecer se houver interesse suficiente. Caraca, que frase, né, mano? Massa. Então, em outras palavras, é isso que o John Stott está propondo, né? Poxa, a igreja deveria, de alguma forma, falar mais e realmente assumir a responsabilidade em relação a esse assunto. Tá partindo do pressuposto que você que está ouvindo a gente more num contexto onde essa temática seja muito difundida, né? Então, entendendo que racismo, esse preconceito em relação a raças, né? Por isso que é racismo. A gente está limitando a esse preconceito de tratar uma raça como inferior à outra. Inclusive, eu posso até dar uma olhadinha enquanto vocês falam aí algumas coisas sobre isso, né? Mas existe até uma crítica, um movimento
complicado em relação a essa questão de raça e a ciência, né? Quem que deram nome às raças, quem que separou o ser humano em raça, né? Pensar na criação como partindo todos de um mesmo DNA originário ou de múltiplos, né? É uma discussão bacana pra gente ter em algum momento, essa questão aí de criação e evolução, olhando pra Bíblia, mas seria isso, um preconceito em relação a uma raça, tratar uma raça como inferior ou como superior, né? Por isso que se chama racismo, o preconceito em relação a uma raça. Mas eu acho que a base para essa conversa é a gente entender que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Dizer que alguém é inferior ou não é dizer que a imagem de Deus naquela pessoa ela é inferior a alguém, a alguma outra. E a gente acaba já complicando muito a prática do racismo, o entendimento dela, quando a gente está dizendo que eu não estou agredindo, quando eu cometo racismo, eu não estou agredindo a pessoa em que eu estou desmerecendo, mas eu estou ofendendo ao próprio Deus. Cara, deixa eu falar aqui, eu não quero soar tão simplista, né? E eu realmente tenho essa preocupação, eu não sei o quanto a igreja ela precisa, e como, na verdade, ela precisa lidar com esses assuntos, né? E aqui a gente fala diverso, a gente está falando de racismo, mas poderia partir para tantas outras pautas necessárias, né? Que a gente deveria lidar e tem que lidar como igreja, que são questões sociais e por aí vai. Então eu realmente não consigo pensar em várias formas da gente lidar com esses assuntos. Mas quando a gente para pensar na questão do racismo, a gente está, como todas as outras mazelas da humanidade, a gente está lidando com um problema teológico. É um problema teológico. É um problema de conhecimento de Deus. O que é teologia? É conhecer a Deus, né? É o estudo de Deus, é conhecer a Deus. É um problema teológico. É uma falta de conhecimento de Deus ou uma falta de reverência ao Criador, ao Deus. Então, o racismo, ele parte desse ponto. Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 26, que é um dos textos que eu decidi separar para essa nossa conversa, diz assim: Deus fez isso, 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 26, de Atos 17, está falando que de um só ele fez todos os povos, e povos aí são etnias, são todos os povos espalhados, é a diversidade de pessoas, né? Nas suas cores, raças e por aí vai. Então, assim, a gente está falando que o homem ele foi criado por Deus, e todos eles, não partiu de um e teve uma mudança no plano. Não, Deus ele criou a partir de um só todas as etnias. E isso para a gente é um ponto muito importante, porque Tiago capítulo 3 vai dizer que com a boca nós abençoamos, né, e bendizemos a Deus, e com a mesma boca nós amaldiçoamos o homem feito à imagem de Deus. Então não importa se é crente ou descrente, o homem carrega em si a imagem de Deus. Então quando nós ofendemos ou quando nós atacamos o homem, a pessoa, a gente está de alguma maneira também atacando e ofendendo a pessoa de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então acho que o ponto teológico ele é o ponto cardeal aí do porquê existe racismo, né? É porque de alguma maneira nós nos afastamos muito desse conhecimento de quem Deus é, do que ele fez e do que representa a criação de Deus para a glória dele. Então a gente parte desse ponto, né? Eu acho que esse é um aspecto muito legal da gente falar, né? Eu acho que, não querendo ser simplista, mas que é um problema teológico mesmo, de falta de conhecimento de Deus. E a gente pode olhar para como algumas pessoas tentaram já na história, inclusive, justificar o racismo com a própria Bíblia, né? Tem uma ideia que a galera chama de o mito de Cã, né? Onde foi durante muito tempo, grandes líderes usaram a Bíblia de uma maneira errada para de alguma forma justificar o racismo, né? Quando a gente vai lembrar da história de Noé, depois que eles saem da
da arca, tudo mais, começam a vida deles ali, e Noé bebe, né, o vinho, e daí ele se embriaga, e um dos filhos dele entra na tenda e vê o Noé nu, vê a nudez de Noé, né? Os outros 2 filhos vêm com a cabeça virada, né, e tal, cobrem a nudez do pai. E no dia seguinte, quando Noé descobre que foi a Sam e Jafé que cuidaram da nudez dele, que Cã tinha visto ele nu, né, Noé amaldiçoa Cã. E daí tem o mito de que Sam e Jafé foram aqueles que foram para um lado e criaram ali, são os descendentes de um certo grupo de povos, europeus, germânicos e tudo mais. O outro foi para um outro lado, os asiáticos e tal, foi o grupo de povo. E de que Cã foi quem deu, de fato, a origem a aqueles de pele mais pele parda, pele morena, os negros, né, os pretos. Então, existe esse mito de que é uma maldição de Noé essa questão. Então, para você ver como o problema teológico, ele influencia tanto o coração do ser humano, por ser pecador e por querer de alguma forma justificar o preconceito que ele tem, o racismo que ele tem, que em algum momento da história pessoas utilizaram até a própria Bíblia para justificar essa discriminação, né? É um erro crasso de entendimento bíblico para você justificar o seu orgulho, justificar o seu autoritarismo, a sua necessidade de dominação, de estar acima de outros, né? Vai denunciando cada vez mais o coração da humanidade e como que o homem pensa e tenta se portar no seu desejo, né? Cara, um outro ponto que eu acho relevante ressaltar sobre o âmago, o problema do racismo, o âmago do problema, é se considerar superior, né? É esse sentimento de superioridade. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz: "Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo e se revestiram de Cristo. Logo, não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus", né? Em outras palavras, o que a palavra de Deus está falando aqui é que todos nós somos iguais. É isso que devemos interpretar desse versículo. Não existe mais essa questão de superioridade, não existe mais eu sou melhor, eu sou maior, eu vim de Abraão. Não, agora todos nós somos iguais. Deus, desde o início, ele tinha planejado, né, que alcançar os seus filhos por meio de um povo. Deus escolheu um povo não por aquele povo ser superior, isso é muito claro. Existe um erro teológico muito grave, muitas vezes mal interpretado, mal compreendido, né? Como se Israel fosse uma nação superior. Não, ela é uma nação privilegiada, mas superior não. Então, nesse sentido, precisamos entender o quê? Que o racismo é, de alguma forma, menosprezar, é se colocar acima, é achar que é melhor do que o outro. E isso, teologicamente, está errado, isso é um absurdo, nós somos iguais perante Deus. Na verdade, o que o Evangelho propõe é algo até mais profundo, é que nós somos iguais em insignificância, nós somos pecadores. Se olharmos para Deus, nós somos iguais em pecaminosidade, todos nós merecemos a ira de Deus, estamos debaixo da ira de Deus, todos nós nos afastamos da glória de Deus, né? De acordo com Romanos 3:23. Então, isso nos torna realmente iguais. E nós, por entendermos o Evangelho, que é o quê? Um Deus perfeito que se humilhou para alcançar esses perdidos, nós deveríamos tratar os outros. Olha a implicação em Filipenses capítulo 2, por exemplo, que Paulo traz. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, assim, a prática do evangelho em relação ao racismo é, cara, trate o outro como sendo superior a você. Nunca inferiorize as pessoas, seja por raça, cor, nenhum tipo de discriminação é permitido na Bíblia.
É isso que o evangelho nos mostra e é para esse lugar que o evangelho nos leva, né? É interessante que alguém pode estar nos ouvindo e dizer assim, tá bom, mas isso daí é tranquilo, né? Eu não trato ninguém assim. Eu sei que todos nós somos iguais, somos a imagem e semelhança de Deus, né? Eu sei que Deus não faz distinção em ninguém e tudo mais. Mas a gente grava isso como sendo um problema distante de nós. Então, cara, onde já se viu eu virar pra alguém que seja de uma raça, uma etnia diferente da minha e eu vou menosprezar ela por causa disso? Eu jamais faria isso, né? Mas você vai lá e você trata um colega de faculdade mal. Você trata mal teu cônjuge, teu familiar. Quando você trata mal alguém, exatamente você está dizendo que aquela pessoa não merece por ela ser inferior a você. Você já está tratando ela de uma maneira inferior. Ela não merece a sua educação. Então, o problema do racismo talvez ela seja a expressão mais nojenta daquilo que a gente, por conta do pecado, faz todos os dias. Né? A única diferença é que a gente não dá o nome de racismo, né? A gente não dá o nome de racismo porque não é uma outra raça. É uma coisa importante dizer, eu sei que já é chover no molhado, né? Mas racismo é pecado, né? A gente está falando de várias maneiras aqui, mas uma coisa que precisa ser falada é que racismo, ele é pecado, ele é fruto de um coração pecaminoso, né? E é essa condição humana que nós temos, né? Então, existe diversos textos na Bíblia que vai falar, cara, pra gente não tratar ninguém diferente, né? Não fazer acepção de pessoas e por aí vai. Por quê? Porque isso é um resultado da nossa queda, isso é uma questão do nosso pecado. Nós pecamos, logo isso afetou nossos relacionamentos como um todo. Então, o racismo, ele é pecado, é você negar a imagem de Deus em outra pessoa, é você não entender o plano maravilhoso de Cristo, que de todos os povos decidiu fazer um só, que é a igreja, que é formada por todas as etnias, e que essa é uma ordenança de Cristo, né? Então, se eu fosse parar a pensar aqui, o problema do racismo é um problema teológico de não conhecerem a Deus, então qual é o remédio, qual é a solução para o racismo, ou o que a igreja pode fazer para combater o racismo? Cara, o que a igreja pode fazer para combater o racismo é pregar o evangelho. Acho que essa é uma das atitudes primordiais, né, que a gente deve responder quando alguém pergunta sobre qual é a função da igreja diante desse assunto. É falar de Jesus. Porque Jesus, ele reuniu todos os povos em um só, que é a igreja. E a gente precisa falar de Cristo para as pessoas. Quando um Guardiola fala assim, cara, se tratando de Espanha, isso nunca vai mudar, né? Isso nunca vai mudar, por quê? Porque a gente olha por aspectos ou meios sociais de mudança. E na realidade, meu irmão, quem vai mudar essa realidade no coração humano, porque esse é um problema do coração. Se a gente está falando de pecado, a gente está falando de problema do coração. Não é um problema social, estrutural, sistêmico, não, é um problema do coração humano, que corrompeu todas essas outras áreas. Então, para mudar isso, é falar de Jesus. É o Jesus que vai lá e fala assim, cara, seu coração é meu, eu vou brilhar no meio da escuridão, que é o teu coração, né? E aí ele vai trazer essa iluminação de entender que somos filhos de Deus. Então, acho que esse ponto, para a gente combater o racismo, a gente precisa pregar o evangelho. O evangelho, ele é uma mudança, ele é uma transformação completa daquilo que foi corrompido pelo pecado, quando a gente está falando da pregação do evangelho. E eu tenho mais coisas para falar, mas pode falar aí, Alex, eu volto depois. Alex, deixa eu entrar no meio aqui rapidinho, só porque eu quero bater um negócio do Juninho aqui. Pura fila. Que é o seguinte... Hã? Pura fila. Eu tô tratando o Alex como não merecedor de ser respeitado, né? Tô tratando ele como alguém inferior a mim. Mas eu acho que uma coisa que é importante de falar é que, cara, tudo que o Juninho falou está absurdamente certo, e eu acho que o Alex ainda vai colocar em um local mais alto ainda a fala do Júnior, eu concordo com ela. Mas uma coisa que eu ouvi essa semana, tava ouvindo o Band News, e tava de manhã, né, e tava falando sobre aquela questão do Léo Lins, né, das piadas e tudo mais. E daí o âncora lá disse assim, a diferença é que o Léo Lins, ele fez piadas e fez discriminação por exemplo, uma brincadeira com alguém que morre por causa disso, né, citando negros, enfim, pessoas com deficiência, enfim, pessoas que sofreram perseguição por causa disso.
Aí eu falei assim, tá, religião também, né? Religião, pessoas também morrem por causa dessa discriminação. Aí eu fiquei pensando, olha que legal. Olha que legal não, mas olha que curioso. Ele estava pautando uma brincadeira, uma discriminação como sendo mais séria ou menos séria, baseado na gravidade que isso teve ao longo da história. Para mim isso levanta duas questões. Primeiro, de fato, alguns grupos foram mais discriminados do que outros, certamente. E a gente olha para a história e algumas raças morreram mais do que outras ao longo da história. É óbvio, a gente consegue ver, né? Vou pegar 2 exemplos grandes. Nós vemos os negros, né? Com todo o tráfico de escravos, navios negreiros e tudo mais. A gente vê, por exemplo, judeus, né? A gente vê, talvez, cristãos lá num ambiente muçulmano. Enfim, perseguições, né? Cruzadas, guerras santas e tudo mais. Mas essas coisas não nos fazem achar que a solução está num projeto social, numa solução social, como o Júnior disse. Ainda assim, a solução é a pregação do evangelho. Mas a gente não quer também, de alguma forma, diminuir os problemas que o mundo enfrenta por conta dessa discriminação. Ficou muito confuso? Ou deu pra entender o que eu quis dizer? Vai, eu vou deixar pra lá o que eu ia falar, agora eu vou complementar o que você acabou de dizer. Eu acho que a questão é que quando a gente coloca na mão da sociedade a resolução desses problemas, quando a gente acha que vai resolver essas questões a parte do evangelho, existe um risco de não tratar a essência do problema, que tem a ver com o pecado, que é o que o Juninho disse, né? Então eu tava falando, por exemplo, né? Black Lives Matter. Eu sou a favor da causa do Black Lives Matter. Como é? Fala mais uma vez. Black Lives Matter. Massa. Que isso, hein? Que inglês? Hã? Não é isso, não? Não é, pô. É? Tô elogiando seu Acho que inglês. Aí tá lá, mano. Eu sou a favor dessa causa, né? Sim. Eu sou a favor do movimento? Não. Nossa, Alex, como assim? Exato, mano. O movimento carrega pautas e tem motivações que eu discordo. Enveredaram por questões políticas que eu sou contra. E eu acho que essa questão, né? Você tá falando que todas as vidas importam e a vida dos negros não importam. E como o Thiago apontou aqui, é lógico que a gente vai falar que a vida dos negros importa. Um cartaz falando isso. Por quê? Porque a vida dos negros foi muito mais afetada do que a dos brancos. Ainda, né? E até hoje por conta de racismo, né? Então, quando a gente levanta uma bandeira falando a vida dos negros importam, a gente está, em outras palavras, defendendo o indefeso, defendendo quem está sendo mais atacado, que ao longo da história não significa que brancos não foram atacados, mas significa que os negros foram, mano, majoritariamente muito mais atacados do que brancos. E é por isso que existe um movimento carregando essa pauta. Agora, mais uma vez, e aí atrelando ao evangelho, cara, para tratar a raiz do problema da questão, só o evangelho. Aí eu vou falar uma complementação do que o Juninho disse. Eu li uma vez um livro do Tim Keller e eu realmente não me lembro qual que é. Se vocês se lembrarem, citem aí. O que acontece? O Tim Keller escreveu sobre isso, ele estava contando do testemunho de muitas pessoas chegando na sua igreja e se convertendo. Aí ele falou de uma pessoa que entregou a vida a Jesus lá na Redeemer, e aí essa pessoa, depois de entregar a vida a Jesus, começou a crescer mais, a aprender mais de Jesus, e um dia ela chegou no Tim Keller e falou do nada: olha, eu queria te dizer que eu era racista e agora não sou mais. E o Tim Keller perguntou pra ela: eu preguei alguma coisa sobre esse assunto?
cara, olha só que massa, velho, essa ilustração, velho, que o Tim Keller deu. E ela, não. Mas eu não preguei nada sobre... Eu não preguei... Você não leu nenhum livro meu sobre esse assunto? Não. Ele só pregou o evangelho, mano. Por quê? Porque no evangelho ela entendeu que, cara, a maneira como eu tô tratando o próximo tá errada, mano. A maneira como eu tô tratando uma pessoa que tem uma raça diferente da minha está errado. Ela só precisou do evangelho pra realmente abandonar esse pecado, né? Pra abandonar essa postura, pra abandonar uma coisa que acompanhava essa pessoa há anos, mano. Então o evangelho, ele é sim capaz de transformar uma pessoa racista. Não é uma questão comportamental, é um problema realmente do coração. O evangelho, ele quebra barreiras étnicas, né? Então, já era algo no Novo Testamento falado, né? Os judeus, eles tratavam os gentios, né? Aqueles que não eram do povo judeu, como inferiores ou qualquer outra parecida, coisa parecida, eles não poderiam entrar, por exemplo, no templo e tantas outras coisas. E o que acontece, mano, é que o evangelho foi lá e falou assim, cara, foi quebrada a barreira entre vocês agora são um povo só. E é muito legal a gente parar pra perceber que isso permanece até hoje, né? O evangelho, cara, é um negócio maravilhoso que ele é supracultural. Ele está acima da cultura, né? Ele não é um reflexo da cultura da época, ele não está preso a nenhuma cultura existente, pelo contrário, ele vai redimir culturas, ele vai redimir pessoas que estão presas às culturas. Então hoje você vê missionários, que a gente chama de missionários, né? Os cristãos que vão para outros lugares onde o evangelho não é falado, onde não tem acesso ao evangelho, e vão falar de Jesus, mano. E vão inclusive para lugares que as pessoas detestam Jesus. Hoje estava ouvindo uma reportagem que em 2009 uma família foi presa na Coreia do Norte, prisão perpétua, com uma criancinha de 2 anos, a família inteira, porque foi pego com uma Bíblia dentro da casa. Mano, com uma Bíblia dentro da casa. E tem missionários que estão indo até esses lugares para falar do amor de Jesus para essas pessoas. Por quê? Porque o evangelho, ele quebra barreiras, mano. Porque o evangelho, ele vai transformar pessoas em lugares em que o evangelho é hostilizado. E se a gente não achar que o evangelho é capaz de tratar o racismo, a gente vai estar falando que o evangelho não serve. Porque o evangelho, cara, ele veio transformar o coração do humano. E Juninho, falar que o evangelho não serve para tratar o racismo, eu seria até mais duro, Juninho. Eu diria que a pessoa não entendeu o evangelho. Exatamente. Porque nós fomos enxertados no povo de Deus, velho. Nós éramos de um povo e Deus graciosamente nos abraçou sem a gente merecer, mano. Cara, é assim, o racismo é anti-evangelho. Ser racista é ser anti o evangelho de Deus, velho. Exatamente. E agora uma coisa importante também, pensando aí, né? O que a igreja pode fazer, né, pra mudar essas coisas e tal? Cara, uma das coisas que mais transforma vidas, ou que mais, de fato, impacta o meio que a gente vive, não é as pregações de YouTube ou as cantatas e eventos especiais da igreja. São os relacionamentos dos crentes com os descrentes. São os relacionamentos dos crentes com os outros, né? Então, se a gente quer transformar esse meio que a gente vive, os nossos relacionamentos, eles precisam ser esses relacionamentos que proclamam o evangelho, ao ponto de, se alguém no nosso meio é racista, ser tocado pelo evangelho através da nossa vida e ser transformado pelo evangelho, para a gente pregar para essa pessoa. Então, assim, os nossos relacionamentos, eles deveriam fazer uma mudança gigantesca na nossa sociedade, né? Mas muitas vezes a gente quer fechar, né? A gente quer falar assim, não, a ação da igreja é a igreja como coletivo ali, é a ação da igreja no evento específico, e se esquece que essa transformação, ela é de fato essa proclamação do evangelho através de pessoas, e foi assim que no Novo Testamento a igreja mais cresceu. Não foi através das pregações dos apóstolos, foi através da comunidade cristã compartilhando o evangelho e muitos entrando dentro dessa comunidade através desses relacionamentos, do oikos, né, da família. Então, cara, isso é muito legal. Tem um livro muito bom que eu queria até indicar aqui, que é do Timothy Keller, a gente tá nessa vibe do Timothy Keller, né? Como Conquistar o Ocidente para Cristo. Cara, um livretinho pequenininho, cara, muito legal, vale muito a pena a gente ver.
E ele fala bastante desse papel da igreja nesse sentido. E eu creio nisso, cara. Eu creio que pra gente transformar e pra gente, de fato, fazer alguma mudança que seja perene, permaneça, é pregando o evangelho com todas as linhas, né? E usar as nossas redes sociais, com certeza. Cara, brilhante aí a aplicação do Juninho. Realmente, né? Bill Hybels falava que a igreja... O que Bill Hybels falava? Não sei. A igreja é a esperança do mundo. Eu não sei quem é Bill Hybels porque eu não ia saber o que ele falava. A igreja é a esperança do mundo. Cara, realmente, cara, se a gente tiver uma igreja vivendo o evangelho, a gente vai combater o racismo na sociedade. Uma igreja realmente relevante, que ama as pessoas, que sai das quatro paredes, que vive igreja fora das quatro paredes. Esse é o maior antídoto. Agora, um conselho prático, né? Apesar de ser muito difícil responder a pergunta do Thiago, né? Que o Thiago... Deixa eu tentar refrescar minha memória aqui. Como então a gente é igreja? Como responder a isso? Como a gente combate o racismo na prática, né? Além dessa proposta do Juninho perfeita sobre ser igreja e tal, eu acho que um conselho prático que se limita bastante a redes sociais, né? Cara, eu acho que devemos sim fazer postagens nas redes sociais, cara. Eu creio nisso, eu creio que é importante esse tipo de manifestação. As redes sociais deve ser uma plataforma utilizada para a glória de Deus. E amém por isso, né? Por outro lado, é impressionante como as pessoas têm feito isso de maneira litigiosa, né? Muito bélico, muita guerra, mano. Querendo ganhar uma conversa, querendo descer goela abaixo, criticando, menosprezando, ofendendo de maneira muito clara opiniões contrárias às suas, né? Então, assim... isso não é um assunto sobre racismo? Cara, a gente tá falando sobre como sermos antirracistas, né? E devemos fazer isso com muita sabedoria. Então, eu acho muito importante pontuar isso. Eu acho que tem muita relevância. Eu acho que o cristão deveria dar exemplo nesse sentido e pode ser um caminho interessante. Eu não fiz a pergunta já pensando na resposta que eu ia dar, como se fosse cavando uma oportunidade para emitir uma opinião aqui. Prometo que eu construí muito da minha resposta. Sei. Inclusive ouvindo vocês. Mas assim, eu compartilhando uma experiência pessoal, eu acredito que eu já amadureci e mudei muito a minha posição sobre isso, né? Um exemplo claro, assim, eu tava na rua em 2014, né? Vamos pra rua, né? Então eu já fui muito embativo. Duas questões que aconteceram muito comigo. Primeiro, perdi muitas oportunidades na vida por conta disso, né? Minha postura imbativa em redes sociais e tudo mais. Segundo, percebi que eu tava jogando um pouco do meu tempo fora e sendo mordomo do tempo que Deus me deu. Esse embate em rede social e tudo mais, internet, tava me causando essa reflexão, né? De ser bom mordomo do tempo que Deus me deu, de usar com sabedoria. Ao mesmo tempo, eu entendo muitos desses movimentos e dessas posturas públicas que algumas transformações sociais, elas acontecem por conta da força que grandes massas promovem, né? Acho que todo mundo aqui sabe que tem acesso a, por exemplo, o e-mail de político e consegue mandar, se o cara vai ler, eu não sei, mas a gente consegue, é algo que é público para todos, né? Isso, você consegue esses contatos para mandar mensagem para eles. Mas uma coisa é uma pessoa falando, uma coisa são milhões de pessoas falando na rua, né? Então, a minha resposta ela seria no sentido de seguinte: não tem como separar o ser cristão do ser cidadão, tá? Não tem como. Eu sou um cidadão cristão, mas a gente consegue, na nossa mente, olhando para esses dois aspectos, entender alguma coisa. Como cristão, eu preciso lembrar que
o evangelho é quem vai transformar a questão do racismo. Ponto. Entendeu? Eu posso fazer a passeata que for, a manifestação que for, mas quem vai transformar é o evangelho. Como cidadão, eu entendo que algumas transformações sociais, elas precisam de pressão. Elas precisam de opinião, elas precisam de demonstração, muitas vezes de força. Eu diria que exerça seu papel de cidadão, sempre lembrando que você é um cristão. Não colocaria a nossa esperança e a nossa força por completa em nenhum tipo de atitude, manifestação, ou briga de internet, ou manifestação de posicionamento público. Mas ao mesmo tempo, não deixarei de entender a relevância que talvez algumas dessas coisas tenham. Até porque a Bíblia nos ensina a lutar pelo necessitado e pelo fragilizado, né? Talvez eu consiga fazer isso de uma maneira individual daquele que está mais próximo a mim, porque está próximo da minha comunidade de fé, da minha igreja. Mas talvez alguns eu só vou conseguir alcançar se eu, de repente, fizer uma movimentação um pouco maior. Mas a Bíblia é clara, para a gente proteger aquele que está desprotegido. E às vezes eu não vou conseguir proteger além daqueles que estão ao meu lado, fazendo coisas básicas que eu teria para fazer aqui, como uma conversa, um diálogo, um discipulado, uma assistência, né? Então minha resposta seria mais ou menos nesse sentido. Vocês ficam bravos com essa resposta? Jamais. De boa. Hã? De boa. De Ué, boa? por que ficaríamos bravos? Eu não acho que isso contrapõe o que a gente falou, não. De jeito nenhum. Eu creio que faz sentido o movimento, como você falou, né? É uma massa falando. Ganha voz, né? Até então, talvez ficar apenas falando da igreja não vai transformar a sociedade de maneira macro, sei lá. Mas eu não sei. Cuidado com as palavras, cuidado com as palavras. Eu acho que o contexto daquilo que a gente tá falando tá ficando claro. A igreja é um agente de transformação, né? Agora só a gente pensar, porque... não sei, lembrando de Martin Luther King, por exemplo, né? A maneira como ele lutava, né? E fazia essa pauta, ele partia de princípios cristãos. Né? Então faz muito sentido esse tipo de colocação dentro dessa prática. Não sei como é que conseguiríamos fazer isso hoje, mas faz sentido. Se você chegou até aqui no episódio, eu talvez fizesse uma postura um pouquinho mais incisiva com você, dizendo o seguinte. Cara, se você falar pra um racista que ele é racista, que ele tá errado e que ele precisa deixar de ser, basicamente, isso talvez seja insignificante pra ele. Porque ele escolheu ser assim. Ele decidiu fazer aquilo que ele tá fazendo. É igual você falar pro mentiroso que ele tá mentindo e que ele é mentiroso. Se ele tá mentindo, ele sabe que ele é mentiroso e que ele tá mentindo. Você repreendê-lo em relação a isso, é quase que... É chover no molhado. Agora, quando você estabelece um relacionamento, você mostra uma perspectiva bíblica divina sobre o quanto que ofendemos a Deus ao vivermos uma prática de discriminação e preconceito, talvez isso comece a fazer sentido. Muito além de simplesmente uma repreensão, sei lá, quase que vazia. Né? Não vai adiantar. Sabe uma coisa? Não vai adiantar placa no estádio dizendo não ao racismo, entendeu? Porque na Espanha já tá, em todos os jogos seguintes, tivemos a placa de não ao racismo. Não vai ser a placa que vai mudar o coração de quem tá cometendo racismo, por exemplo, contra o Vinícius Júnior na Espanha, né? Sabe uma coisa que eu ia falar, pensando em parte prática aí e tudo mais, né? Vamos fazer uma mudança de massa, né? Cara, quer fazer uma mudança na massa, de maneira mais infiltrada socialmente falando? Por que a igreja não investe em educação? Sim. Por que a igreja não está no meio da educação? Né? Então, a gente vê a diversidade, a gente vê um monte de influência dentro da educação justamente para moldar a sociedade. Por que a igreja não está lá dentro da educação moldando essa sociedade? Né? Por que a igreja não está criando uma escola? Por que a igreja não está fazendo uma escola com uma educação mais clássica, uma educação mais específica? Então, eu acho que isso aqui é muito importante, cara.
Por que a gente não luta para que os cristãos possam ensinar os seus filhos além das escolas públicas fornecidas pelo governo, né? Por que a gente não pode ter outros meios de educação? Então, acho que são meios válidos para a gente fazer uma transformação na sociedade, sim. Né? Então, a gente mudar. E a gente precisa lembrar, cara, a maioria das grandes universidades do mundo foram iniciadas pelo cristianismo. Né? Então, isso vale ressaltar aqui. Foi uma luta que foi deixada para trás e que, se a gente quer fazer uma mudança muito maior, né, sentido social e tudo, começa pela educação. Então, isso tem que ser um sonho e algo que bate no coração de todo crente, de toda a igreja, basicamente. Né? Exato. Ensinar. Educar. Talvez seria a resposta para a maioria das dificuldades e questões sociais que a gente possa enfrentar como sociedade. Né? Ensinar igualdade, ensinar direito, ensinar... enfim, de fato. Galera, é isso. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Foi um privilégio para nós. Ainda que de uma maneira ali, meio que jogamos um monte de coisa, mas espero que a gente tenha feito você refletir um pouquinho aí sobre essa questão. Valeu, um abraço e até a próxima.